Jesus, por cada oferta, dízimo, primícia, trago ao teu altar. Tu és poderoso, Senhor. Tu és a nossa fonte de alegria. Tu és a nossa fonte, Jesus, de águas vivas. E nós cremos no teu poder e no teu milagre, Pai. Em nome de Jesus, encoraje os teus filhos a vir testemunhar. Pai, que toda vergonha caia por terra, que eles venham, Senhor Jesus, porque o Senhor tem realizado grandes milagres em nosso meio. O Senhor tem feito grandes maravilhas. Então que eles possam vir, Senhor Jesus, no teu altar, contar das grandes bênçãos que eles têm recebido. Assim nós cremos em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Talvez tomar o seu assento em nome de Jesus. Mais um culto de celebração ao Senhor. Eu tenho alguns avisos a dar. Sábado agora, vou começar logo puxando o meu saco, né? Tem que puxar para o meu lado. Sábado agora, dia 28, nós vamos ter a nossa rede de homens, amém? E aí é uma rede que nós vamos começar 9 horas da manhã, vai ser o dia todo, ok? Nós vamos estar com os homens o dia todo, nós vamos das 9 da manhã, nós vamos até as 8 horas da noite, está aqui, ó. Vai ser uma imersão, tá? De um dia para os homens. E nós vamos falar de um tema que nós já estamos abordando, na verdade, né? Sobre orfandade. O Brasil é o terceiro país com maior número de orfandade do mundo. O que é orfandade, apóstolo? Orfandade é a falta de paternidade e a falta de maternidade. Então o Brasil, ele tem um déficit muito grande, né, de paternidade e de maternidade. E eu tenho trabalhado os homens nessa área, porque nós vemos aí o quão o diabo ele tem trabalhado na vida dos homens, né? E a gente sabe que homem é referencial de Deus, é sacerdócio de Deus, né? E como um homem ele vai ter relacionamento com Deus se ele nunca teve um relacionamento com o pai dele, com uma paternidade? Então, por isso que a gente, quando olha na igreja, eu vou olhar agora, nesse exato momento aqui, ó, tem mais mulher do que homem, agora. Por que será? Se eu olhar aqui, eu vou passar ainda do meu índice, deve ser 80-20, para não errar, 80-20, 80% de mulher agora e só 20% de homem. Por que isso? A paternidade. O homem ele tem esse grande problema de se relacionar com Deus por conta da orfandade. Então, esse dia vai ser um dia que nós vamos tirar para falar sobre isso. Amém? E as mulheres agora, né? Casa Chail, cadê? Tá aí das mulheres? Coloca aí para mim. Casa Chail, Ministério de Mulheres. Vai ser, tem a data? Tá vendo? Das mulheres eu nem lembro. O dos homens eu lembro. Deixa a apóstola me ver. Tá gravando não tá filmando não, né? Qual que é a data das mulheres? Cadê as mulheres aí? Misericórdia. Cadê? Qual que é a data aí? Me ajuda aí. Dia 4 de outubro. Que horário? Oi? Tá. Dia 4 de outubro. Já que vocês, tá vendo? Que vocês não gravam, a gente homem grava, né? Dia 28, né, seu Manuel? Dia 28, aí tá vendo? Os homens gravam, vocês mulheres não gravam. André tá lembrando aqui, dia 5 de outubro, vai ser num sábado, o Dia da Beleza. Nós fazemos esse evento aqui na igreja. Então, um exemplo, cortes, não fala mais chapinha, né? Escova, depilação, que mais? Manicure,
Os homens também vai ter, né? Barba, bigode, cabelo, depilação, lembrei aqui, depilação também, tudo a preço acessível, né? Só que você precisa agendar, não é isso, Andréia? Cadê a nossa arte? Tem essa arte também? Não sei se tem ou não. Tem, né? Vai ser postado, isso, vai ser postado no Instagram da igreja. Entra lá, né? Tem um número de telefone para você fazer o seu agendamento, porque muita gente. Então você faça o seu agendamento, tá bom? Para que você não fique de fora. Para entender melhor, no Dia da Beleza temos corte feminino, temos botox, temos progressiva, temos depilação, temos manicure. Para os homens aí tem o corte. Eu sei que o homem já está acostumado a cortar com o seu cabeleireiro, né, com o seu profissional, mas aqui também vai ter um profissional também que já trabalha e atua na área, vai ter degradê, vai ter barba, tudo que você tiver direito aí, homem também. E mulheres, sintam-se em casa, porque o preço é, maravilhoso. E quando os cabos é careca assim, o que a gente faz? Tem desconto? Faz a unha, ó, faz a unha, né? Ok, tá joia, vamos lá, vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer nessa noite, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém aí? Você está vivo? Ok, diga comigo assim: as minhas escolhas, mas diga para te convencer, as minhas escolhas determinarão o meu futuro. Perdão, quem nos visita pela primeira vez, deixa eu te conhecer, faça assim com a sua mãozinha. Amém, Deus abençoe, Deus abençoe. O Ministério de Boas-Vindas está lá querendo me matar porque eu não apresentei vocês. Me perdoe, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Me casa, sua casa, só não pode vender porque é a casa do Senhor, tá bom? Aleluia, Deus abençoe, vamos lá. As suas escolhas determinam o seu futuro, isso é claro, a Bíblia deixa isso, né? Ela demonstra isso para nós. E eu quero aqui compartilhar algo da parte de Deus para você. Em Juízes 16, 20 e Juízes 16, 28 vai dizer assim: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou Sansão do sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Que triste. O Senhor já havia se retirado da vida de Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, lá no 28 agora, no 16, 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Eu não sei se na sua Bíblia não sei a versão a qual você está usando, Deus está em letras garrafais, ok? Isso significa que o Senhor está chamando a atenção, Ele está se expondo, tá? Peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só essa vez, ó Deus. Aí agora volta o Deus, né, de letra minúscula, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Amém? Vamos lá. A Bíblia ela deixa muito clara que enganoso é o coração mais do que todas as coisas que nós temos. Então é uma linha, parece que não, mas é uma linha muito tênue, muito fina, entre o que eu penso e o que eu tenho no meu coração. É uma linha muito tênue. E quando o Senhor ele nos adverte, que Ele diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, Ele está dizendo para nós, porque as nossas escolhas muitas vezes, e olha, diga-se de passagem, não, também
acho que não vou errar muito. As nossas escolhas sempre são errôneas. Elas nunca têm um lado voltado para o reino de Deus. E isso, eu não estou menosprezando ninguém, mas de fato e de direito, eu estou dizendo como um pastor de mais de 35 anos no Evangelho, eu te digo que as nossas escolhas, elas são baseadas no eu e não no reino. E quando eu disse para você que as suas escolhas determinam o seu futuro, não estou aqui para menosprezar você, mas dizer que as nossas escolhas determinam quem nós somos em Deus. Então essa história de Sansão é uma prova de que as nossas emoções, elas podem comprometer sim a nossa caminhada com Deus. E isso, olhando Sansão, a gente percebe claramente isso. E eu chamo a atenção que o nosso sucesso ou o nosso fracasso está diretamente ligado, né, à qualidade das nossas escolhas. E eu digo para você, oxalá que o Senhor me ouça agora. Demorou muitos anos para que eu pudesse fazer escolhas certas. E vou te dizer algo. São 35 anos no Evangelho. Eu acho que só tem uns 15 a 18 anos que eu comecei a fazer escolhas certas. Vou te dizer por quê. Porque a gente vai amadurecendo. A gente vai buscando não mais o eu. A gente começa a entender que Deus é um Deus de pessoas e não de coisas. E quando a gente começa a entender que Deus é Deus de coisas, perdão, Deus de pessoas e não de coisas, a gente começa a olhar e vislumbrar agora as nossas escolhas baseados nisso. Porque aquilo que eu sempre falei, quando a gente se converte, os primeiros meses ou o primeiro ano, você fala assim: meu Deus, depois que eu converti, parece que as coisas ficaram piores. Tudo está acontecendo de errado. Olha isso, olha aquilo outro. E aí a gente se baseia nesse um ano de recém-convertido, ou um pouquinho mais, em coisas. Porque nós estamos perdendo coisas. Mas na verdade, Deus é um Deus de pessoas. Ele quer arrancar de você as coisas velhas. Ele quer extrair de você aquilo que não presta mais. Então você se sente incomodado, né, com isso. E aí você começa a perder coisas que outrora para você tinha muito valor. Só que para Deus não tem valor essas coisas. Vai começar a ter valor as coisas que Ele começar a entregar a você de maneira correta, de maneira honesta. Então todas as vezes que você se sentir, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu vou dizer para você que o Senhor literalmente está te levando para o deserto para te aprimorar, para começar a te entregar coisas que não são suas escolhas, são escolhas do Eterno. Porque todas as vezes que nós fazemos escolhas, e essas escolhas elas não estão ligadas com o reino do céu, olha, amor, graça, misericórdia e compaixão do Senhor é sempre em primeiro lugar. Mas jamais Ele vai entregar as suas escolhas da forma que você quer, principalmente se as suas escolhas tirarem você da centralidade do reino. Eu, nesses 35 anos, eu nunca vi Deus dando alguma coisa a alguém que tire esta pessoa do reino de Deus, da centralidade, do santo dos santos. Eu nunca vi. Mas respeito quando a pessoa diz assim para mim: ai, apóstolo, olha, eu arrumei um trabalho das 2 às 10. Nossa, Deus me deu um trabalho das 2 às 10, de segunda a sábado, e de vez em quando 1 hora extra no domingo.
Olha, de todo o coração, não sei se foi Deus que te deu esse trabalho, porque a maioria da semana as coisas do Senhor é à noite. O sábado praticamente sempre tem um sábado sim, um sábado não, um evento na igreja. O domingo, que é o teu dia de você adorar o Senhor, você vai estar na hora extra. Então desculpa, não sei se foi Deus que te deu, ou se foi outra pessoa que te deu. Então a gente precisa realmente ter relacionamento com Deus, para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. A mesma coisa aconteceu com Sansão. As escolhas dele foram totalmente erradas. A palavra diz no livro de Deuteronômios 30:19: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. A palavra está dizendo, Deuteronômios 30:19, escolhe. É para você escolher. Não é para o Senhor escolher para você. Ele está dizendo aqui, escolhe, pois a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, diz o Senhor. Amados, a vida de qualquer pessoa depende única e exclusivamente das suas escolhas. Se fizermos acertadamente uma escolha, nós alcançaremos o pódio. Isso é fato. Está lá em Apocalipse 3:21. Se você escolher bem a sua vida daqui para frente, eu tenho uma boa notícia para você. Apocalipse 3:21, que diz: aos vencedores darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Mas se as suas escolhas forem infelizes, também é certo que você amargará uma grande derrota na sua vida. E não ache e nem culpe Deus pelas suas escolhas, porque você, eu não gosto de falar muito isso, mas você tem o seu livre-arbítrio, que para mim, de verdade, não tem. Eu entendi isso quando aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Edilson, vem cá um pouquinho. Vem com a Bíblia, vem com a Bíblia. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de exemplos, Eu sou prático nisso. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Aí eu, como pastor, eu vou fazer uma oração, linkando ele lá no reino dos céus. Esta Bíblia é a vida dele. Quando ele diz sim ao Senhor, ele está entregando a sua vida ao Senhor. Pergunto a você: ele agora é dono da vida dele, ou a vida dele agora pertence a Jesus? O que vocês acham? A pertence a Jesus? Então por que você faz as coisas que você faz sem perguntar para Jesus? Por que vocês fazem escolhas que não determinam, que não parecem que é de Jesus? Isso se chama livre-arbítrio. Mas quando de fato e de direito e fato, você entende que você entregou a sua vida a Jesus, é fácil. Jesus vai dizer assim: caminha comigo. É simples. Ele vai ser obediente porque a vida dele pertence ao Senhor. Caminha comigo. E para onde o Senhor for, nós iremos. Se o Senhor disser senta, ele vai sentar. Se o Senhor disser levanta, ele vai levantar. Agora pode sentar. Simples assim.
É uma escolha que eu faço. E é uma escolha, como eu já disse, assertiva. É uma escolha que me levará a ser vencedor. Gente, pensem assim, pelo amor do Eterno. Pelo amor do Eterno, pense dessa forma. A sua vida é uma grande maratona. É uma grande maratona. Tem começo, tem meio e tem fim. Um dia é igual a um dia. Uma semana é uma semana. Um mês é um mês. Uma década é uma década. Uma vida é uma vida. Então, a sua vida é uma maratona. O Senhor não quer, se você ler a Bíblia, Ele não está perguntando para você, Ele não está afirmando a você se você é para chegar em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Ele só está dizendo: aos vencedores eu darei. Está aqui, ó. Aos vencedores eu darei o direito de assentar-se comigo. Ele não está dizendo o primeiro colocado, o segundo colocado ou o terceiro colocado. Porque numa maratona, de verdade, tem lá o seu primeiro lugar. Mas todos que participam de uma maratona, queridos, que começam e terminam, eles já se sentem vencedores. Porque não é qualquer um que corre uma maratona. Não é qualquer um que vive uma vida plena. Você está aí comigo? Então as suas escolhas, elas precisam ser definidas no Senhor. Daí a nossa importância de vigiarmos constantemente. Como diz lá Mateus 26:41. Vigiai e orai. A gente precisa fazer isso. A natureza humana, ela é muito frágil. A natureza humana é muito debilitada. Nós somos frágeis demais. Nós somos debilitados demais. Você está aí? Após ter sido usado por Deus durante diversos anos de maneira poderosa e admirável, nós esperaríamos que Sansão se mostrasse invencível. Sim ou não? Quando você lê a história, você vai falar: não, esse cara não foi ludibriado por uma mulher. Ele não pode ser. Por tudo que ele fez, você ia falar: não, esse cara terminaria de uma outra forma. Ele havia contemplado Deus utilizando para realizar grandes vitórias. Deus fez isso com ele. Parecia ser tão forte na fé quanto era no seu físico. Nos dias de hoje, a gente já não consegue identificar mais as fortalezas da fé. Nós conseguimos olhar para a força física, mas a fortaleza da fé está difícil, está escasso, está raro. E a última coisa, olhando esse texto, que esperaríamos era ouvir Sansão brincando com a força de Deus. Como hoje eu vejo as pessoas brincando com as coisas do Eterno. Queridos, Deus nos deu dons e talentos. Não tenho medo de errar. 100% do que eu vou dizer aqui agora, só você não sabe, mas eu sei. Todos que aqui estão têm dons e talentos dados pelo Senhor. 100%, sem errar. Toda criatura tem dons e talentos dados pelo Senhor. Talvez só você não saiba qual é o seu, mas você tem. Só precisa aflorar, sair da timidez, colocar para fora, porque o Senhor, Ele diz que Ele falará por você. Ele colocará em você ousadia e intrepidez, porque não é sua fala, não é o seu achômetro, não é o seu pensamento, são as coisas do Eterno.
O que eu e você precisamos fazer é dar lugar. Eis-me aqui, Senhor, usa ela lá. Não. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eu tenho que estar disponível ao Senhor. Eu preciso fazer as escolhas certas. Então Sansão era um personagem conhecido por sua força sobrenatural, mas a sua vida marcada por escolhas erradas e dolorosas. Eu não sei você, mas eu me converti muito cedo. Aos 18 anos eu já havia conhecido a Jesus. E olha que eu achei tarde. Depois de alguns anos, eu percebi que eu ainda fiz uma escolha tarde. Por isso que eu falo para esses meninos que aceitaram Jesus tão cedo: não percam tempo, né? Não percam tempo, não fiquem de falácias, não fiquem de brincadeiras. Verdadeiramente busque ao Senhor a cada dia com constância, porque quando você tiver com um pouquinho mais de idade, as suas escolhas serão melhores do que as minhas. E hoje eles têm a oportunidade de fazerem escolhas melhores, mas pela imaturidade, porque a imaturidade da idade, não pela, porque quando você começa a ler a Bíblia, deixa eu te dizer uma coisa: se você ler a Bíblia todinha, depende da idade que for, você se torna uma pessoa madura. Posso ouvir um amém? Aonde está isso, apóstolo? É só olhar para os judeus. 11 anos de idade, conversa com um menino de 11 anos de idade, um judeu de 11 anos de idade, dá de 10 a 0 em qualquer menino de 11 anos de idade aqui no Brasil, em fala, em comportamento, em cogitação de ideia, em pensamentos, em atitudes. Mas por quê? Porque eles leram a palavra que traz conhecimento à nossa vida. É igual eu falo aqui para todo mundo: quer ser um pouquinho mais sábio? Só um pouquinho. Quem quer ser um pouquinho sábio aí? Deixa eu ver, quem quer ser um pouquinho sábio? Provérbios tem 30 capítulos. 30 capítulos de conhecimento. Dia 1, Provérbios 1. Dia 2, Provérbios 2. Dia 3, Provérbios 3. Dia 4, Provérbios 4. Hoje é dia 25, Provérbios 25. Coloca Provérbios 25 aí para mim no telão. Se você ler Provérbios todos os dias durante um ano, eu vou te dizer uma coisa, do fundo da minha alma: você vai ter um vocabulário melhor, você vai errar menos e você vai fazer escolhas melhores. Provérbios 25, hoje, também esses são provérbios de Salomão. Oh, foi coincidência. Transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Quem escreveu Provérbios? Quem? Salomão. O que Salomão pediu para o Senhor? Sabedoria. Então o que você acha que está aí nesses 30 capítulos? Palavras de sabedoria, queridos. Faça um teste, leia durante um ano. Se você não ficar com um vocabulário melhor, se você não ficar mais sábio, olha, eu peço para você rasgar sua Bíblia. Que ousadia, né? Não tem como rasgar. Não dá para rasgar. Você sabe por quê? Porque você vai ficar mais sábia, vai ficar mais inteligente, vai querer mais e mais, só lendo Provérbios. Por isso que eu tenho essa ousadia de dizer para você, porque se de fato e de verdade você ler, você vai amar, você vai buscar a cada dia mais e mais e mais e mais a Bíblia. Posso ouvir um amém? E aí em Juízes 13, Deus ali escolhe Sansão para ser quem? O libertador de Israel. Mas ele não se mostrou digno desse chamado. Desde o início, se você olhar, você vai ver que ele não se põe como digno.
E a gente olha a vida de Sansão, não é diferente de hoje. Sansão era uma pessoa impulsiva, egocêntrica, desobediente, mesmo com seus pais ali, né, orientando, falando da vontade de Deus. Como hoje, né, ele, na sua juventude, fez coisas e escolhas que não deveriam fazer. E aí, no percurso da sua vida, Sansão tomou rumos diferentes dos planos de Deus. Por quê? Por conta das escolhas. Assim também somos nós, quando nós damos aqueles voos solos. Sabe aqueles voozinhos solos? Que a gente fala, eu não quero saber de nada não. E começa a dar aqueles voozinhos sem Deus, né? Querendo fazer as suas próprias escolhas, né? Fazer aquilo que você sente no seu coração e na sua mente, né? Mas, de novo, são escolhas que você faz. Só que depois você precisa entender que você vai ter que arcar com as suas escolhas. Mas aquilo que eu já havia ministrado uma vez aqui, o problema, o que mais me assusta em pleno século 21, são as cegueiras impostas. Tá? O que é a cegueira imposta? São aquilo que as pessoas falam para mim, e eu não busco a verdade. Como Sansão, cego, eu começo a fazer escolhas errôneas, e não vou me consultar e perguntar a Deus. Você vê que o Senhor, né? Você vê que Sansão, ele casou com uma filisteia. Era para ele casar com a filisteia? De maneira alguma. Escolha errada, desobediência. E como a gente sempre fala na igreja, obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Ele era um juiz, era um homem respeitado pelo povo, mas sem caráter nenhum, por conta das suas escolhas. E aí fica essa pergunta para mim e para você: o que causou a cegueira na vida de Sansão? Eu creio que o primeiro motivo, querido, é quando nós não conhecemos as nossas fraquezas, não temos como nos defender. Inteligência emocional, eu sempre disse aqui, nós temos um exemplo magnífico de Jesus. Jesus foi o ser mais inteligente emocionalmente de toda a criação. Ele se conhecia. E é ruim quando você não conhece as suas limitações e as suas fraquezas. Por quê? Porque aí você absorve a cegueira imposta dos outros. Mas quando você se conhece, e desculpa os mais novos, de novo, se você ler a Bíblia, você vai ficar mais inteligente, menos cegueira imposta terá sobre você. Mas se você não conhecer a palavra do Senhor, que é viva e eficaz para o nosso corpo, eu vou te dizer algo: você sempre estará entrando numa cegueira imposta. Porque quando você olha para Sansão, cara, estava pai, estava mãe, estava Deus falando com ele o tempo todo, mas a sua imaturidade da sua idade não lhe permitia entender que ele era um chamado, um escolhido por Deus. E olha que eu estou dizendo aqui que o cabra era respeitado, ele era um juiz, então ele tinha suas debilitações, tinha, porém Deus usava ele fortemente. Só que tanto Sansão quanto eu e você nos dias de hoje, nós temos inimigos declarados. Eu e você temos inimigos que quer atingir a minha alma e a sua alma a todo tempo. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele está ali ao nosso derredor, bramando como um leão para nos tragar.
esperando uma má escolha. No momento que eu fizer uma má escolha, Ele vai estar ali, dando risada na nossa cara para nos tragar. Você está aí? Então as nossas escolhas determinam os nossos futuros. A cegueira espiritual é tão forte que nós não conseguimos enxergar a 1 metro. 1 metro não é mais do que isso na frente dos nossos olhos. 2 Coríntios 4:4 diz: nos quais Deus desse século cegou o entendimento. Vou repetir, 2 Coríntios 4:4, a parte B vai dizer: nos quais o Deus, de letra minúscula, deste século cegou o entendimento. O que é cegar entendimento, apóstolo? Escolhas. Cegou as suas escolhas. Sansão, desobediente, vaidoso, presunçoso, autossuficiente, acostumado a sair das confusões com a ajuda de Deus. Só que teve uma hora que Deus falou: chega, não estou com você nessa escolha, te vira, agora é você. Você acha que isso não acontece nos dias de hoje? O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Tem hora que você faz escolha, Deus fala assim: ó, você está sozinho nessa, beleza? Nessa escolha aí eu não estou com você, porque depois eu não quero ouvir, ó, coitado. Eu li para você aqui, eu li para você. Deus não estava mais com ele. E aí no momento a qual ele está aprisionado, ele entra de novo na presença do Eterno e pede mais uma chance para o Senhor. O que ele deveria ter feito lá atrás, ele faz agora preso, cativo e cego. Ah, eu vou destruir os filisteus. Cara, mas era já para você não ter nem casado com uma, e já era para você ter destruído lá atrás. Então eu quero te dizer nessa noite: não espere as coisas degringolar na sua vida para tomar a decisão correta. Não espere que as coisas caiam diante dos teus olhos para você fazer a escolha certa. Não seja omisso diante de uma situação. Faça o que tem que fazer. Deus não fará por você. Deus já te deu a inteligência emocional de Cristo para que você tome as suas escolhas. E as suas escolhas, elas têm que ser baseadas no reino dos céus. Não seja omisso, como Sansão foi. Faça o que precisa fazer agora, para que lá no futuro você não diga: ó céus, ó vida, ó azar. Quem lembra desse personagem? Só os antigos aí. Meu Deus, é tanta coisa. Quando nós estamos cegos, espiritualmente falando, nós fazemos escolhas impensáveis. Trocamos os tesouros espirituais por tesouros desta terra. E isso é a pior besteira que eu tenho visto assim, chovendo hoje nessa terra. E olha, sem ofender ninguém, tá bom? Só se a carapuça servir, você fica quietinho e, né? Mas isso que eu acabei de dizer, para crente de 5 anos, para cristão de 10, de 20, de 30, de 40 anos. Por falta de relacionamento, uma falta de trabalho deixa uma pessoa cega espiritualmente. Uma
festinha de domingo deixa uma pessoa cega espiritualmente. Uma falta de din-din, de cascalho, deixa a pessoa cega espiritualmente. Como os valores são determinantes para uma cegueira espiritual. Tudo aquilo que você foca, expande. O que você tem focado tem expandido. Se você tem focado no reino, você tem uma expansão de reino. As coisas do reino vêm à sua mente. Cara, não estou dizendo que Jesus disse, eu vim para a espada, vai ser difícil. Eu não estou dizendo que só porque agora eu estou focado no reino, que eu estou no reino, as coisas vão ser fáceis. O Senhor vai passar a mão em tudo. Não, pelo contrário. Mas eu quero aqui dizer a você que todas as adversidades que você enfrenta, você não enfrenta sozinho. Você enfrenta com Ele, com o Senhor. É o Senhor que vai direcionando você no problema. É o Senhor que vai direcionando você na adversidade. Então você nunca ficará sozinho. Agora, quando você não tem esse relacionamento com Deus, e você fica cego espiritualmente a todo tempo, você só degringola. Você só vai cair no ribanceiro abaixo. Como diz o salmista, Salmos 42, um abismo chama outro abismo, a ruína das suas catatumbas. E o interessante deste abismo não é que você não vê você caindo. Fica a dica aí. Quando você começa a descer nesse abismo que o salmista está dizendo, você não vê. Sabe o momento que você vê que você já está na catatumba? Quando você já não profere mais Jesus. Quando Jesus já é uma opção, não é escolha. Aí quando você olha para cima, você já está num buracão que você já não alcança mais para subir. E aí você vai precisar de ajuda. E olha, nem sempre todo mundo está disposto a ajudar. Porque o medo de cair também vai ser grande. E quando você estiver no buraco, aí você vai começar a pensar nas suas escolhas. Então o Senhor já está te avisando hoje. Faça escolhas certas. Quando eu disse para você lá, na introdução desta palavra, que o coração é uma terra enganosa, eu vou reafirmar agora. As nossas emoções têm que estar estabelecidas no Senhor. 1 Pedro 5, 8 e 9. Não precisa abrir, não precisa. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você está aí? E a palavra fala: resistir firmemente e tenha fé. A palavra sóbrio, ela vem do grego criterium, que significa padrão, regra, para atingir o verdadeiro e o falso. Da palavra krinin, que no grego significa separar, escolha. Olha só o que a palavra sóbrio significa. Quando você faz uma escolha sóbrio, a probabilidade de você acertar é de 100%. Quando você faz uma escolha que você não está sóbrio, a probabilidade de você errar é muito grande. Por isso que o Senhor diz: sede sóbrio em todo o tempo. Ele não está dizendo assim, vigie em todo o tempo. Ele está dizendo, sede sóbrio em todo o tempo, vírgula. Aí ele vai falar de você vigiar. Porque a sobriedade
nas escolhas vai determinar o que você vai ser no futuro. É só você olhar para a Bíblia, você vai ver as escolhas de N personagens, que se eu for falar aqui, nós vamos sair 15 para 5 da manhã e talvez eu não consiga terminar de falar de todas as escolhas errôneas que inúmeros personagens bíblicos, irmãos, heróis da fé, fizeram, que posso dizer que se não fosse uma intervenção divina, se não fosse uma intervenção de Deus, teria dado ruim a todos eles. Mas digo também que Deus, pelas suas escolhas, deixou que eles passassem, né, um perrenguezinho. Você não fez a escolha, então agora você passa o perrenguezinho. Quando você disser ai, aí eu vou lá, como sempre, e tiro você daquele perrengue. Mas, de novo, são escolhas que nós precisamos fazer. Ló fez uma escolha e infelizmente fez a escolha errada. Nós temos isso. A grama do vizinho é sempre melhor, sempre mais bonitinha. Estava Ló e seu tio. O que ele olha? Ele olha para o Jordão, ele vê lá o riozão, ele vê lá a campina verdinha, ele olha tudo bonitinho, ele fala: caramba, eu estou cheio de ovelhinha, já que eu estou na treta aqui com meu tio, já que, né, o meu tio falou para mim escolher, então eu vou escolher a campina. E a escolha foi Sodoma e Gomorra. E quantas Sodomas e Gomorras hoje, no século 21, as pessoas elas estão escolhendo? Eu estou um pouco assustado e confesso a vocês, na década de 80, nós tínhamos uma maneira de dançar. Quem é, né, da minha década sabe, né, que nós tínhamos uma maneira gostosa de dançar quando nós éramos jovenzinhos. Aí eu estou olhando hoje, né, cara, que ridículo. Podia até ser ridículo naquela época de 80 as nossas danças, mas que ridículo é hoje esse pessoal dançando, né? Agora nesse período que nós estamos vivendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque são escolhas. Tudo é escolhas. E de fato, hoje as escolhas elas são literalmente para Sodoma e Gomorra. Você está aí comigo? Hoje as escolhas que as pessoas estão fazendo literalmente vão trazer destruição. Para quem? Para elas? Não, para toda a sua família. Não é só para ela, mas é para toda a sua geração, porque a Bíblia ela é geracional. Tem começo, tem meio e tem fim. A sua geração tem começo, meio e fim. E eu não sei você, mas como conhecedor da palavra, eu me preocupo o que eu vou deixar de geração. Tanto é que eu aconselhei minha filha que vai casar agora: não tira Oliveira, tira o nome do cabra, mas não tira o nome Oliveira, porque é geração. Nós somos geracionais. Se ela tirou Oliveira, Oliveira vai acabar. E eu não quero que Oliveira acabe, porque nós somos geracionais. Você está aí? Você fez uma cara agora que me assustou. Olhando para esse cenário de Salomão, olhando para esse cenário a qual nós estamos aqui, Salomão não, desculpa, Sansão, perceba que a cegueira que ele estava, espiritual, não a física, a espiritual, tirou ele do desconforto emocional. Quando você está cego espiritualmente, as suas decisões, elas serão sempre baseadas na emoção e nunca na razão. E quando você faz escolhas relacionadas pela emoção, de novo, a probabilidade de dar errado é muito grande.
Mas quando você faz escolhas, né? Eu falei razão ou emoção agora? Me confundi. Na emoção? Quando você faz escolhas na razão, você terá a probabilidade de ter 100% de certeza de êxito. Amém? Então eu quero aqui passar esse texto para você, que encontra-se no livro de Ruth 1:20, que diz assim: porém ela lhe dizia: não me chames Noemi. Olha só, vou falar de um desconforto emocional aqui agora. Ruth 1:20. Acho que todos aqui conhecem a história de Ruth. Porém ela lhe dizia: não me chames de Noemi. Significa Noemi, agradável, uma pessoa agradável. Chama-me agora de Mara. O que significa Mara? Amarga. Porque grande é a amargura, e nem tem dado o Todo-Poderoso. Olha que uma situação emocional cria numa pessoa. Não me chame mais de agradável, mas me chame agora de amarga. Quem conhece a história, né, de Noemi e Ruth, sabe do que eu estou dizendo. Quando você está cego emocionalmente, queridos, literalmente, você entra neste processo de amargura. As suas decisões são totalmente errôneas, baseadas em erro. Cara, ela era agradável, mas só o seu coração estava se sentindo amarga. Mas olha só, quando você fica cego emocionalmente e espiritualmente, você agora começa a conduzir a sua vida de forma errônea. E aí, o pior de tudo isso, sabe qual é? Que você entra no nível de ingratidão espiritual. Porque quando você entra neste nível, você começa agora pelo lado da ingratidão. E os céus de ingratidão, meu Pai. Posso dar uma dica para vocês aí? Uma grande dica. Anota isso, hashtag: nunca sejam ingratos. Porque a ingratidão, ela fecha a porta do reino de Deus. Não importa o que a pessoa fez, fará ou já fez, nunca entre no nível de ingratidão. Porque a ingratidão vai só para uma pessoa: Deus. E quando Deus olhar a sua ingratidão, querido, a medida que você está medindo é a medida que você será medido. Então nunca seja ingrato. Se você não pode fazer, não faça. Se você não pode atender, não atenda. Se você não puder ajudar, você não ajude. Mas não seja ingrato. Quem entendeu? Porque a ingratidão é um pecado. E um pecado, nunca disse isso, mas eu vou dizer hoje. Anote aí, que eu nunca preguei isso. A ingratidão é um pecado. Parênteses. Do que? De escravidão. Tá bom? Quando você for ingrato com alguém, Deus estará olhando para você e imputando sobre você este pecado de escravidão. Por isso que muitas pessoas, elas se sentem escravas. E agora vou cair naquilo que eu estou dizendo para os homens. Estou batendo nessa tecla. Parece que os bichos não entendem. E vou repetir e vou reforçar. Quem ensina gratidão para um homem? Quem
ensina gratidão para o homem? Quem, gente? Quem? Fala alto. Pai. Não é Deus não, é o Pai. E se o homem tem déficit de paternidade, ele não vai ter gratidão. Ele vai ser sempre o quê? Escravo. Sempre será escravo de alguém. Pegou a revelação? Porque quem gera a gratidão no homem é o Pai. Quem gera o afeto no homem é o Pai. Quem gera um monte de situações na vida de um homem é o Pai. E se o pai não gera isso na infância, ele cresce como? Sem afeto, ingrato, sem amor. Aí o cabra tem que esperar 30 anos de idade para criar um pouquinho de maturidade. Porque eu já vi cabra de 30 anos de idade lá assim, ó, na laje. Não estou dizendo que não pode soltar uma pipa, viu, gente? Que a pipa é proibido. Mas você tem filho, você tem casa, você tem que ajudar, você tem esposa, você tem tudo. Se tudo isso estiver arrumadinho, se a tua esposa estiver contente com você, você vai soltar a pipa. Mas se não tiver, vai ajudar a esposa. Mulheres, se manifestem, por favor. E para mim terminar, eu quero aqui. A cegueira espiritual foi tão forte naquele tempo como é nos dias de hoje. E a cegueira imposta, como a cegueira que Sansão teve, impediu que aqueles judeus enxergassem em Jerusalém o Messias. Como hoje as pessoas elas estão cegas e não estão vendo o Messias, não estão compreendendo o Messias. Mateus 23, 37 vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que são enviados. Bem parecido com hoje, né? Vai, o João ainda foi no Nordeste, lá tranquilo. Vai evangelizar lá na Praça da Sé. Pega a biblinha lá e vai começar a gritar lá na Praça da Sé e evangelizar. Se você não vai ser hostilizado. Não, estou quase para dizer que você vai tomar uma pedrinha ali, uma pedrinha aqui. E se você insistir, um tapinha na cara. O senhor está exagerando, apóstolo? Não, não estou. Porque a cegueira hoje imposta está muito grande. A igreja do século 21 está muito omissa. A igreja está entrando num nível de omissão muito grande. Não me responda, por favor, não me responda. Olhem todos para mim agora. Nesse mês, quem foi que você sentou e ficou 5 minutos falando de Jesus? Uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Não me responda. Você tira por aí. Jerusalém, Jerusalém, por que mata os profetas e apedreja os que estão sendo enviados? Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como as galinhas ajuntam os seus pintinhos, debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada no deserto, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito é o que vem em nome do Senhor. Vou te dizer, hoje tem muitos como Sansão, cegos, egoístas, que só pensam em si, subjugam
a maneira a qual o Espírito faz. Desaprovam aquilo que Deus muitas vezes faz. A apóstola deu um exemplo no começo do mês, lá na faculdade, na aula dela de psicologia. Eu vi, não foi ela que falou, eu ouvi. Deus não resolve problema nenhum de ninguém. Família não resolve problema nenhum de ninguém. E todo mundo lá assim, ó, uau, prestando mais atenção que muitas vezes nós. E não foi em auditório fechado não, da faculdade. Foi no auditório aberto, para todo mundo que estava comendo lanche, tomando café, ouvisse. Então, não faça a cara quando eu digo que hoje existem muitas sanções dentro da igreja, que subjugam aquilo que o Espírito Santo faz. Hoje a humanidade, queridos, está assim. E aí, quais foram as pessoas que se levantaram? Eu te falo, porque eu estava lá. De umas 100 pessoas, umas 10 se levantou. Cara, tá indo fora. Esquece religião. Deus não é religião. Esquece agora a religião. Cara, dizer que Deus não faz nada, a pessoa tá maluca. De maré desci. Tem isso ainda? Eu nem sei. Tá maluca. E todo mundo ficou lá, cara, olhando para a mulher falar asneira. Era para todo mundo se levantar e sair daquele recinto, porque ela desrespeitou ao Eterno. Eu não vou nem dizer que família, mas eu vou dizer que ela desrespeitou o Eterno, ao dizer que Deus não faz nada, não presta. Você está aí? Cara, era para tudo. Aí quando eu falo para você que eu gosto de número, né, quando eu falo para vocês, né, eu nasci em Cristo, nós éramos 3% de evangélicos no Brasil. 3%. O IBGE disse que nós somos 47%. Eu não acredito. Eu acho que é mais. Né? Se for mais, piorou. Estou falando só de evangélico. Mas, quando eu olho para todo um contexto, nós somos um país que profere o nome de Deus. Ou seja, o Brasil é cristão. Não estou dizendo romano, não estou dizendo ortodoxo. Nós somos um país cristão. E como pode um país cristão, uma mulher, falar isso num auditório e ninguém fazer nada? Omissão, cegueira espiritual. Porque na hora, cara, que ela falou, eu estava sentado na parte de trás, a apóstola já desceu e não ficou. Aí eu olhei para ela e falei: você não vai ficar na palestra? Ela: o quê? Você não ouviu? Eu falei: tô brincando, eu ouvi. Aí nós ficamos lá tomando café, porque ela tinha que assinar, fazer a assinatura dela de presença, então a gente tinha que ficar até o final. E gente, um monte de asneira. Cegueira espiritual. Em pleno século 21. Mas eu quero profetizar que nós veremos o reino com os olhos da fé. Nós não seremos cegos e nem omissos espiritualmente. O nosso coração não será um coração duro, mas um coração ensinável. O nosso coração não será cego, mas o nosso coração terá olhos que vêm dos céus. Que nós teremos um compromisso sincero diante do Senhor e longânimo como Ele é conosco,
em rico de misericórdia como Ele é. A palavra fala no livro de João 9:25: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu profetizo essa visão sobre todos que aqui estão. Nós éramos cegos, sim, éramos cegos, mas o Senhor naquela cruz do Calvário abriu as nossas visões, nos deu visões, não só visões para olhar aquilo que nós precisamos olhar, mas o Senhor nos deu visões espirituais para viver o melhor do Senhor sobre esta terra, sobre esta nação. Nós éramos cegos, sim, mas agora nós vemos o reino de Deus, nós vemos a glória do Senhor. O nosso coração hoje é ensinável ao Senhor. Hoje nós temos visão e fôlego do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos depositar isso aos pés do Senhor, com a nossa obediência a Ele. Precisamos transformar-nos a cada dia, para que daqui para frente as nossas escolhas não sejam escolhas baseadas nas nossas emoções, porque as nossas emoções são temporâneas, vai ficar, aqui mesmo ela vai ficar, mas que as nossas emoções estejam baseadas naquilo que é eterno e não temporâneo. Porque as nossas escolhas sendo eternas, por mais que este corpo que aí está, ele morra, mas a sua alma, ela será sempre eterna, até o dia que o Senhor chegar para nos levarmos à glória. E como diz aqui esse cartaz dos jovens que fizeram, Set the world on fire. Ele incendiou o mundo. Que nós também possamos incendiar este mundo. Que os nossos olhos sejam como chamas de fogo. Que quando a pessoa olhar para você, queridos, eles possam ver que você é aquele que faz a escolha correta e a escolha certa. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Nós estamos chegando faltam poucos dias, na verdade. Deixa eu até ver aqui. Apenas 3 semanas para a gente terminar um ciclo espiritual. Daqui a 3 semanas o mundo, esse calendário é mundial, né? É de Adão até os dias de hoje. Daqui a 3 semanas o ciclo para o judeu muda. Sairemos do ano 5784 e passaremos para o ano 5785. O nosso calendário é gregoriano, dezembro 2024, 2025. O calendário de Deus é agora, dia 3 de outubro. A gente muda de estação. Vou falar isso e vou falar domingo. Qual vai ser a sua escolha para esse novo ciclo? Não o ciclo dos homens, não esse calendário aqui. Qual vai ser a sua escolha? Como a de todos os anos? O que você vai profetizar sobre o céu da sua cabeça? Ai, apóstolo, quer judaizar a igreja? Não quero judaizar a igreja. Mas o calendário de Deus é agora, dia 3 de outubro. A gente já passa para o ano, no nosso calendário 2025 agora. Só que na data diferente, é claro. E é nesses 15 anos que a gente se move nisso e tem dado certo. Que o ano começa para mim em setembro, não começa em outubro. Porque eu não creio em Papai Noel.
Brincadeiras à parte. E aí, o que você vai profetizar? Quais serão as suas escolhas daqui a 3 semanas? Continuar sendo a mesma pessoa? Você quer evoluir um pouquinho mais? Você quer subir de nível? Você quer melhorar com Deus? Fica a dica. Tem 3 semanas para você repensar no que você quer para você no próximo ciclo. Eu já estou fazendo a minha autoavaliação. Para mim não esquecer, eu já estou anotando quais serão os meus pedidos e o que eu quero que o Senhor me molde para a próxima estação. E de verdade, estou pedindo muita coisa dessa vez, mesmo sabendo que a história já está escrita. Mas como diz a palavra, eu posso deixar o passarinho pousar na minha cabeça? Posso. Só não posso deixar que ele faça ninho. Pousar, querido, vai pousar. Fazer cocô, vai fazer cocô, não tem jeito, vai cair. Agora, permitir é outra história. Então eu determino aquilo que vai ficar sobre os céus da minha cabeça. Isso eu determino. É uma escolha. Mas você também pode fazer a sua escolha. Faltam 3 semanas. Faça isso. Escolha. Eu tenho certeza que Deus levará você numa estação nova, num tempo novo e nas escolhas corretas. E as suas escolhas não podem ser baseadas nas suas emoções. Porque, de novo, as suas emoções estão fadadas a dar errado. Todas as vezes que eu fiz alguma coisa pela minha emoção, deu errado. Tanto é que hoje eu não escolho mais. Já entendi que eu perdi. Não brigo com Deus mais. Deus, eu gostaria disso aqui. Deus, vou repetir. Deus, eu gostaria. O Senhor tem isso para mim? Se tiver, vai acontecer. Se não tiver, não vai acontecer. Não vou ficar chateadinho, não vou morrer por isso. Porque as escolhas que Ele tem para a sua e a minha vida são boas, perfeitas e agradáveis. Feche os teus olhos. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Deus, mais um culto diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Nos ensina, Pai, a fazer escolhas. Nós não somos, ó Pai, ensinados a isso. Os nossos pais não nos ensinaram a fazer escolhas. Ou quando ensinaram, nos ensinaram de forma errada. Porque as nossas escolhas não podem ser baseadas no nosso coração e nem nas nossas emoções. Porque o Senhor mesmo disse lá no Salmo: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Por isso, Senhor, nos ensine, Senhor, a fazer as nossas escolhas baseadas no compromisso que nós temos com o Senhor, que é o reino dos céus. Que as nossas escolhas estejam ligadas com todas as qualidades do reino dos céus sobre as nossas vidas. Quantos exemplos nós temos de coisas erradas. Oh Deus, o Senhor disse para nós: escolhe bênção ou maldição. E muitas vezes, ó Deus, por deixar as nossas emoções falar, nós escolhemos, ó Deus, erroneamente as maldições. Oh Deus, tem de misericórdia de nós. Nos ensina-nos a fazer as escolhas corretas, que estão ligadas com as suas bênçãos, que estão ligadas com o seu propósito. Não nos deixe, Senhor, ficar amargurados diante das derrotas da vida, mas nos faz
Senhor, mais assertivos, para que um dia lá na glória possamos dizer: somos mais do que vencedores e estamos assentados à destra do nosso Pai.